sou a tutora Gabriela e essa aula nós vamos falar sobre as lesões prevalentes da mucosa bucal. Profissional da atenção primária, profissionais que atuam na unidade de saúde da família, são responsáveis pelo diagnóstico e tratamento de lesões prevalentes da mucosa bucal. Nós não podemos nos eximir da responsabilidade de fazer esse diagnóstico precoce. Lesões com suspeita de malignidade devem ser detectadas. A avaliação do usuário com queixa de alteração bucal em tecidos moles e duros deve ser sempre levada em consideração. O usuário veio à unidade com alguma queixa, então o profissional deve prontamente atendê-lo e examiná-lo e verificar não só a lesão em questão, a alteração bucal em questão, fazer todo o exame físico, observar linfonodos, cadeia linfática do paciente. Além disso, devem ser levados em consideração alguns hábitos desse usuário que devem ser perguntados. A identificação das alterações não compatíveis com a normalidade, ela é feita dentro do exame clínico e a partir do relato do paciente. Pacientes com próteses mal adaptadas, restaurações deficientes, pacientes que venham num histórico de uso e abuso do álcool, uso do fumo, pacientes tabagistas, principalmente homens tabagistas e etilistas. Esses pacientes devem ser sempre mais bem avaliados. Nós sabemos que esses pacientes, homens, adultos, normalmente são aqueles que menos vêm à unidade. Porém, nós temos os idosos, homens idosos, mulheres também, sempre tem alguma queixa a nos fazer. Então, nós devemos sempre aquela parte do acolhimento, a escuta ampliada, ouvir sempre o que o paciente tem de queixa para nos relatar. É importante saber que a biópsia e a citologia esfoliativa e os exames complementares podem ser realizados sim na unidade básica, desde que a equipe esteja capacitada e que o profissional se sinta seguro a fazer. Normalmente, as técnicas de coleta e a interpretação dos resultados, a equipe não tem a capacitação para se fazer. Porém, caso seja um profissional que saiba fazer, é importante fazer ao invés de encaminhar prontamente para a unidade, pois às vezes esse diagnóstico pode demorar um pouco, devido à demanda das referências para os centros de especialidade. Na impossibilidade do diagnóstico e o tratamento dessa lesão na unidade de saúde da família, ele deve ser encaminhado para atenção secundária. Lembrando que sempre ao encaminhar a guia de referência deve constar o relato do paciente, a data em que ele veio à unidade com a queixa, para que ele possa ser encaminhado. Normalmente, devido à demanda desses centros de especialidade odontológica, muitas vezes o próprio profissional da unidade de saúde da família entra em contato com o colega quando é uma lesão um pouco mais grave. Então, às vezes a gente pega o telefone, liga para aquele colega para poder assim fazer o encaminhamento do paciente de uma forma mais rápida. Em municípios que não tenham centro de especialidade odontológica, nós podemos encaminhar o paciente com alguma lesão suspeita para alguma universidade que tenha o serviço de estomatologia o mais próximo possível do município de residência do usuário. É importante trabalhar com os usuários a promoção das atividades as atividades coletivas numa abordagem educativa. Porém, também trabalhar com essas atividades educativas numa abordagem individual, incentivando o usuário a fazer o seu autoexame bucal, para que ele possa olhar para o espelho e conhecer melhor a sua boca. E assim ele mesmo perceber qual que é a alteração. O acompanhamento dos casos encaminhados aos outros níveis de atenção, como o secundário ou terciário, faz parte da continuidade do cuidado. Então, isso significa o quê? Encaminhamos o paciente para o centro de especialidade odontológica, nós dispomos de agentes comunitários
nós fazemos visitas domiciliares em nosso território. Então é importante ter a relação desses pacientes que forem encaminhados e acompanhar o que houve com aquele paciente, pedir também ao colega do centro de especialidade que faça o contrarreferenciamento após o atendimento e a finalização do procedimento, do tratamento que ele vai ser submetido. Caso isso não ocorra, teremos que fazer a busca ativa desse usuário que foi encaminhado por nós. O preparo prévio para o encaminhamento à atenção secundária ao centro de especialidade odontológica, ele deve ser feito da seguinte forma. A lesão, quando é promovida por um trauma evidente, nós devemos fazer a remoção desse trauma, ou seja, desgaste de próteses, interrupção do uso de próteses, orientar aquele usuário que tire a prótese algumas vezes durante o dia, algumas horas durante o dia, interrupção de hábitos, por exemplo, como mordiscamento de lábio, de língua, desgaste de bordos cortantes de dentes ou restaurações fraturadas. Ou seja, retirar qualquer estímulo para aquela lesão que está ocorrendo. Além disso, o profissional da unidade de saúde da família deve realizar minimamente ações para controle da infecção bucal, pois não adianta nós encaminharmos o paciente para o centro de especialidade odontológica por ele ter alguma lesão e sequer ter feito algum preparo, uma adequação bucal como a raspagem, como algumas extrações de alguns elementos. Então, observar bem aquilo que pode ser feito antes do encaminhamento, que não interfira no curso da lesão ou que não interfira no tempo de espera, deve ser feito sim. E informar sempre ao paciente que esse paciente que vai ao centro de especialidade odontológica para avaliar alguma lesão, ele não precisa interromper o tratamento a que ele está sendo submetido na unidade de saúde da família. É importante também sensibilizar o usuário quanto à importância do seu comparecimento na unidade de referência. Existem casos onde o usuário, após ser encaminhado, ele simplesmente não comparece ao CEL. Então isso faz com que a gente perca o controle sobre aquela lesão. Então nós fazemos a busca ativa, procuramos novamente o usuário e ele relata que não foi, porque naquele dia ele não teve algum problema de ordem financeira ou de ordem pessoal e não compareceu. É importante também solicitar que o paciente leve ao CEL todos os resultados de exames e lista de medicamentos em uso. Sabemos que alguns pacientes, principalmente pacientes idosos, que normalmente se deslocam sozinhos, eles podem esquecer. Então, nós podemos até nos encarregar de já fazer o encaminhamento com a cópia da lista dos medicamentos para o colega que vai receber a referência. Acompanhar o caso do usuário, mesmo que ele esteja sob cuidado de atenção especializada, como já foi falado. E é importante desmistificar para o usuário que a prática da biópsia é apenas para lesões malignas. Pois muitas vezes, quando o paciente ele sabe que vai fazer uma biópsia, ele já acha estou com câncer. E é importante explicar para ele, conversar e explicar o que vai ser feito. Se esse paciente for um idoso, uma pessoa que tem alguma dificuldade de entendimento, pedir para ir acompanhado e explicar ao acompanhante ao que ele vai ser submetido. As lesões prevalentes da mucosa bucal, relatadas pelo Ministério da Saúde, onde vocês podem encontrar no caderno de atenção básica, número 17, são a hiperplasia fibrosa inflamatória, a herpes recorrente, a gengiva-estomatite herpética primária, a estomatite aftosa recorrente, estomatite protética, candidíase e quelite angular. É importante fazer o tratamento e a remoção de fatores traumáticos da mucosa bucal, como próteses mal adaptadas, dentes ou restaurações fraturadas e raízes residuais, e hábitos parafuncionais, principalmente pacientes que mordem ponta de caneta, fazem algum hábito, tem relação com bruxismo ou apertamento. Esses pacientes que desenvolvem hábitos parafuncionais, nós devemos sempre avaliar. Pacientes com mais de 40 anos, fumantes ou etilistas ou pacientes de pele clara
com histórico de exposição solar excessivo. A hiperplasia fibrosa inflamatória é uma das lesões mais prevalentes. Ela pode ocorrer em pacientes, normalmente, idosos, portadores de prótese. Ela também é conhecida como epúlide fissurada e ela apresenta-se como uma única ou múltiplas pregas de tecido hiperplásico no vestíbulo alveolar. Como vocês podem ver, na região vestibular, algumas massas em formato de prega. Geralmente a massa é firme e fibrosa, embora algumas lesões sejam eritematosas e ulceradas, semelhantes ao granuloma piogênico. Seu tamanho pode variar de 1 centímetro até lesões grandes, que envolvem a maior parte do comprimento vestibular e frequentemente se desenvolve na face vestibular, além de acometer mais adultos e idosos. A herpes recorrente, ela ocorre devido ao vírus HSV, o vírus herpes simples. Nessa manifestação, como vocês podem ver na figura, ela já é a herpes numa forma de uma infecção secundária pelo vírus herpes simples. Normalmente, a herpes recorrente ela pode ocorrer no vermelhão do lábio ou na região em torno do lábio. A gengivoestomatite herpética primária, ela nada mais é do que a prima infecção pelo vírus HSV. Como vocês podem ver, a lesão clássica de gengivoestomatite herpética primária, muito comum nas crianças, porém, ela também pode ocorrer em adultos, porém é muito raro. Ela pode se manifestar dessa forma em adultos de uma forma bem rara. Normalmente na criança, como podemos observar na figura, são lesões ulceradas na língua, algumas úlceras em gengiva, paciente normalmente com dificuldade de deglutir, a criança sente dor, a gengiva muito vermelha, a mãe não consegue fazer a higiene. Então, o tratamento das lesões por HSV, existem diversos protocolos na literatura. Porém, o protocolo mais usual para o adulto, o uso do aciclovir, 200 mg ou 400 mg, comprimidos ou creme, que podem ser usados de 3 a 5 vezes por dia. Em crianças, o uso do aciclovir ainda é questionado. Porém, caso sejam lesões muito exuberantes, podemos utilizar o aciclovir creme, 50 mg, 3 vezes ao dia. A anistatina também pode acompanhar o aciclovir, assim como um analgésico apropriado para a criança. Por que nós recomendamos a anistatina? Normalmente a mãe não consegue fazer a higiene daquela criança, então a infecção fúngica, como a candidíase, pode se proliferar naquela infecção por herpes. É importante relatar que a herpes é um vírus da herpes. Ele é latente no nosso organismo, então cada situação de imunodepressão pode haver a manifestação. É muito comum em crianças que estão fazendo uso de antibiótico por tempo prolongado, crianças que têm episódios febris muito altos, adultos também imunodeprimidos por algum motivo, situações de estresse, mas também é importante observar, herpes recorrente pode ser um sinal de imunossupressão e a gente deve estar atento para aquele paciente, pois pode estar ligado à infecção por HIV. A estomatite aftosa recorrente, ela é a lesão mais prevalente de todas na clínica, mais conhecida como aftas. As aftas podem se manifestar. Elas têm 3 tipos conhecidos das aftas, conhecidas como úlceras aftosas. Nós temos as úlceras maiores, que possuem mais de 1 centímetro e podem durar até 6 semanas, deixando uma cicatriz. As menores, que são úlceras de até 1 centímetro com curso clínico de 7 a 10 dias, curando sem deixar cicatriz. E as úlceras herpetiformes, com grupos de pequenas úlceras recorrentes. Todas se apresentam como úlceras doloridas e que não são precedidas por vesículas, ao contrário da herpes.
e com predileção de ocorrência em mucosa não ceratinizada. É importante saber que a afta, a estomatite aftosa, é muito discutida na literatura, pois ela também está ligada a pacientes com situação de imunossupressão, pacientes submetidos ao estresse. Observar também, normalmente, lesões aftosas podem ser acompanhadas de alterações da cadeia linfática. O tratamento da estomatite aftosa recorrente, ele pode ser feito de acordo com o tamanho da lesão. As lesões menores, nós recomendamos o corticosteroide tópico. Normalmente o acetonido de triancinolona, 1 mg, em hora base, aplicada sobre a lesão 3 a 5 vezes ao dia. Outras opções pode ser a dexametasona em forma de elixir e ser feito bochechos de 4 a 5 vezes ao dia. O corticosteroide sistêmico, principalmente para as lesões herpetiformes e maiores, ele é recomendado, junto com a utilização do corticosteroide tópico. Nesse caso, pode ser usada de 20 a 40 mg de prednisona por dia pela manhã, durante uma semana, seguido de metade da dose inicial durante a outra semana. Vale ressaltar que existem alguns outros protocolos diferentes e é importante que o profissional veja aquele que é mais adequado para a sua prática clínica. A estomatite protética, como vocês podem observar na figura, ela apresenta-se como uma lesão eritematosa, normalmente associada ao uso de uma prótese mal adaptada. A estomatite protética, normalmente ela é acompanhada de uma infecção fúngica por Candida albicans. Então, além do tratamento com a anistatina, é importante fazer a adaptação da prótese ou reembasamento, ou até a gente recomenda a confecção de uma nova prótese. Importante ressaltar que sabemos que os pacientes que nós lidamos no dia a dia na unidade de saúde da família são pacientes que muitas vezes não têm condições de fazer uma prótese imediatamente, ou o município não tem condições de oferecer de forma rápida uma prótese. Caso tenha disponível o material para reembasamento, fazer o reembasamento e adaptar a prótese que ele já utiliza. Não é um consenso da literatura essa afirmação, porém nós temos que ver a condição do paciente, principalmente pacientes acamados, pacientes que têm dificuldade de se ausentar de casa. Aqui vocês podem observar na figura uma candidíase pseudomembranosa bem exuberante, que são placas brancas, cremosas, normalmente destacáveis. Esse paciente, obviamente, tem uma condição de imunossupressão. É importante sempre atentar que a questão da candidíase, a Candida albicans, ela é natural da mucosa bucal. Porém, em situações de imunossupressão, pode ocorrer a manifestação da candidíase. Não adianta tratar a lesão sem investigar a causa daquela lesão. Importante avaliar se o paciente está imunodeprimido naquele momento, está vivendo alguma situação de estresse. E mais uma vez, observar que a candidíase pseudomembranosa, ela é um dos marcadores da manifestação da AIDS. Então, atentar sempre para essas questões, principalmente em pacientes que frequentemente apresentam essa lesão. A quelite angular, que também é uma lesão, uma infecção fúngica causada pela Candida albicans. Nós podemos observar aqui nas duas figuras a manifestação da quelite. Observar que a quelite também tem um componente ligado à perda da dimensão vertical do paciente, o que mais uma vez está ligado à prótese mal adaptada. Obviamente que nós devemos investigar outras causas, como deficiências vitamínicas, porém, paciente portador de prótese e idoso, a gente tem que sempre ligar o alerta para a infecção fúngica por Cândida. O tratamento das lesões por Candida albicans, a terapêutica é medicamentosa, com o uso da anistatina e suspensão oral para realização de bochecho
10 ml por 2 minutos, de 4 a 5 vezes ao dia. Existe uma linha de tratamento que é o uso da anistatina, creme de uso tópico, creme vaginal, principalmente para pacientes que utilizam prótese, em que a gente coloca a anistatina creme na prótese e coloca na boca do paciente, deixa por alguns minutos e depois ele retira o creme. Porém, o gosto, o sabor do creme não é nada agradável, normalmente é um relato de incômodo dos pacientes. Porém, existem relatos clínicos ainda não comprovados em literatura de que é a forma mais eficaz de tratamento. O uso de anistatina em crianças, normalmente a gente recomenda o uso de um conta-gota cheio, pingar na língua da criança em toda a região onde aparece a lesão de candidíase. Crianças pequenas, principalmente no puerpério, no pós-parto, essas crianças costumam apresentar lesões que as mães conhecem por sapinho. É importante também conversar com a mãe para ver a questão do pré-natal, se a mãe fez o tratamento da candidíase, além da higiene. Normalmente, lesões de cândida em crianças pequenas estão ligadas à higiene da mãe. O uso de sutiãs que não são adequadamente lavados, a falta de higienização da própria mama no aleitamento. Existe também a opção do uso do miconazol 20 mg, um gel oral que deverá ser aplicado dentro da prótese 4 vezes ao dia durante 14 dias. É importante orientar e avaliar a higienização correta de próteses removíveis. Explicar ao paciente, primeiro perguntar ao paciente como ele faz a higiene e depois explicar e orientar como fazer a higiene correta. Normalmente os pacientes, os idosos, principalmente as mulheres idosas, elas se sentem muito desconfortáveis em retirar a prótese algumas horas por dia, devido ao companheiro, que não quer ser vista sem a prótese. Normalmente, eu recomendo que essa pessoa, essa senhora, ela pelo menos na hora do banho, ela retire. Ou no momento que ela estiver sozinha em casa, que ela retire e faça o uso do tratamento. Observar a possibilidade de novas próteses e sempre atentar para causas de imunossupressão. O câncer bucal. Existem algumas lesões que são lesões pré-cancerizáveis, lesões pré-malignas que devemos ter bastante cuidado. O câncer bucal, principalmente os cânceres de lábio, cavidade oral, mucosa bucal, gengivas, palato duro, língua e assoalho de boca. Ele está entre as principais causas de óbito por neoplasia na população brasileira. São dados do INCA que podem ser verificados na página do próprio INCA. E são dados do Ministério da Saúde que nós podemos observar no caderno de atenção básica número 17. O câncer bucal representa uma causa importante de morbimortalidade, uma vez que mais de 50% dos casos são diagnosticados em estágios avançados da doença. Mais uma vez, enfatizo a importância de trabalhar com a comunidade e com os idosos, principalmente adultos e idosos, a importância do autoexame bucal. A percepção do próprio corpo, o autocuidado e o autoexame bucal está dentro desses preceitos que são tão discutidos na questão de saúde da família. É muito importante que esse paciente tenha consciência, principalmente daqueles fatores de risco. O câncer bucal acomete mais sexo masculino de uma forma mais intensa. 70% dos casos são diagnosticados em indivíduos com idade superior a 50 anos. Normalmente, localiza-se em assoalho de boca e língua. O tipo histológico mais frequente, de 90 a 95% dos casos, é o carcinoma de células escamosas ou carcinoma epidermoide. Pacientes, mais uma vez, que fazem uso de álcool e pacientes tabagistas requerem uma atenção especial. Os municípios agora a maioria dos municípios contam com um programa antitabagismo. É importante sempre referenciar pacientes
para o programa, e lá no programa vão trabalhar as questões, inclusive ligadas à saúde bucal, à importância a importância de deixar o fumo de lado. Muitos não querem deixar o fumo, mas é importante o nosso papel promover a saúde desses pacientes de forma individual, orientando, explicando a esses pacientes a importância de simplesmente parar de fumar, que é um ganho de tempo de vida para ele. Os principais fatores de risco: fatores culturais e socioeconômicos. A questão do fumo ainda é muito ligada à questão cultural do brasileiro, onde no passado tinha muita relação com o status, porém hoje ainda as pessoas, mesmo as pessoas mais jovens, ainda existe uma ligação com o cigarro, de que o cigarro ele leva a uma maior independência, apesar de toda a propaganda hoje contra o cigarro, de toda a mobilização que existe do Ministério da Saúde, é importante trabalhar principalmente com os jovens e os adolescentes. Numa população mais carente, existe a cultura do uso do cigarro. Muitas dessas pessoas acabam utilizando cigarros que nem são regulares, vêm de contrabando. Então, assim, tem muito mais substâncias prejudiciais à saúde. Além disso, existem outros hábitos, como o uso de cachimbos, hábitos de mascar fumo, dentre outros hábitos ligados ao tabagismo, que são importantes serem avaliados. Em determinadas regiões é muito comum, em determinadas faixas etárias também. O etilismo, o uso crônico do álcool, por pacientes que normalmente eles relatam que eles só bebem socialmente, porém quando a gente conhece a história daquela família, nós sabemos se ele realmente só é um etilista social ou é um etilista recorrente. E até onde vai esse etilismo social desse usuário. O uso crônico de álcool e tabaco associados potencializa drasticamente o risco para o câncer bucal. A exposição à radiação solar, principalmente em pessoas de pele branca, que já é um fator, pode causar uma lesão chamada quelite aquitínica, que é ligada às pessoas bem brancas, e o lábio fica um lábio endurecido, um lábio sensível, normalmente eritematoso, pode até ter ulcerações. A quelite aquitínica, ela é uma das principais lesões cancerizáveis. Além disso, a má higiene bucal e o uso de próteses dentárias mal ajustadas também podem ser fatores de risco por câncer bucal, além da deficiência imunológica, que pode ser adquirida ou congênita. Como referência, nós utilizamos o caderno 17 de saúde bucal e o manual de especialidades de saúde bucal, onde vocês podem encontrar maiores detalhes sobre a forma do tratamento de algumas lesões. Importante sempre referenciar o paciente que possui alguma lesão da forma mais adequada para o profissional que vai recebê-lo no centro de especialidade. Obrigada.